galera, tudo bem? Bem-vindo ao Melhor do Canadá, onde eu tô contando a minha experiência. Pra quem me conhece sabe que eu tô fazendo uma experiência aqui. Então eu tô vendo algumas coisas que eu realmente gosto, acho que vale a pena pra ficar aqui, e algumas coisas que realmente eu não compactuo, não acho legal, mas isso é uma questão cultural, porque eu sou brasileira e eu tô em outra cultura, então, né, obviamente é uma questão de adaptação. Então, hoje eu quero falar do assunto familiar, no sentido que eu recebi uma pergunta que fala o seguinte: eu tenho filhos e quero me mudar para o Canadá. O que você acha disso? Qual que é a sua opinião com relação a isso? Bom, a primeira coisa que eu quero deixar claro é que eu já percebi aqui, não é segredo para ninguém, que o governo se preocupa muito com criança. Aqui tem, em primeiro lugar, é a criança, depois é a mulher, depois é o pet, muito engraçado isso, e depois é o homem, né? Mas é o que? É assim que funciona aqui. Mas, em primeiro lugar, estão as crianças. Então a gente percebe aqui realmente que tem programas para criança, tem a preocupação, por exemplo, eles têm play center, playground, cada esquina praticamente a gente vê as coisas muito bem estruturadas, coisas bem legais para criança. Se você for residente, o governo ele dá uma ajuda, um apoio, se eu não me engano, uma coisa de 600 a 700 dólares, para incentivar mesmo que as pessoas tenham filhos, tenham crianças. No Canadá a gente tem menos de 40 milhões de habitantes, enquanto nos Estados Unidos nós temos 350 milhões. Então, assim, aqui ainda tem muita coisa para crescer, tem muita coisa para ser investida. Tem uma coisa que o governo aqui investe em crianças. Eu queria falar para vocês também como que funciona a questão de escola, porque é uma coisa que eu olhei bastante, é muito importante, porque a gente como pais, a gente se preocupa, obviamente, até mais do que a gente, com os nossos filhos, com a educação dos nossos filhos, é o que a gente mais se preocupa, né? Então, quando eu vim pra cá, meu filho não tem nem 3 anos ainda, eu olhei como que seria a questão de escola, porque aqui a gente não tem família, é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Aqui as pessoas não são tão, vamos dizer, amigáveis no sentido, deixa seu filho aqui que eu vou olhar pra você. Não é assim, as coisas não funcionam assim. Nem mesmo no Brasil, muitas vezes, não funciona assim. Então, mas a questão é que a gente não tem familiar perto, então a gente se preocupou muito com isso. Onde que eu vou deixar meu filho enquanto eu trabalho, enquanto eu procuro alguma coisa? E a gente preocupou e a gente pesquisou sobre o daycare. E uma coisa que eu acho legal aqui é que o daycare a gente escolhe, e escola a gente não é a gente que escolhe eles, a gente tem que preocupar. Olha, a gente precisa mesmo saber a região que a gente vai morar, porque a gente tem um raio ali que a escola cobre. Por exemplo, eu moro na Lake Shore, por exemplo, e tem um daycare e uma escola que é próximo. Se eu continuar morando nesse endereço, meu filho vai estudar. O daycare eu posso pôr onde que eu quiser porque eu pago, mas a escola ela vai ser próxima ao local que a gente mora. Agora, o preço. O daycare ele não é barato. Então, para você que tem filho com menos de 4 anos e pensa em vir para cá, saiba que se você tiver que colocar o seu filho num daycare, isso vai te custar mais ou menos de 1.000 a 1.500 dólares, dependendo da região que você estiver. Isto pro seu filho estudar a cidade, pro seu filho ficar, né, sendo olhado com atividades, com coisas legais, porque o trabalho deles é bem legal com crianças. Então pro seu filho ficar lá de 9 da manhã até 3:30 da tarde, né, 1.000 a 1.500 dólares. Então se você quiser, por exemplo, colocar o seu filho de 7 da manhã, se eu não me engano, não sei se é 7 ou 8, mas é um horário mais cedo, até às 6 da noite, por exemplo, você vai pagar mais uma bordoada por isso, porque tá deixando seu filho mais tempo. Então saiba, já coloca aí no seu orçamento, pelo menos 1.300 dólares para um daycare. E quando o seu filho não precisa de daycare, quando é que ele vai entrar na escola grátis? A partir de 3 anos e 8 meses, sendo que 3 anos e 8 meses, se ele completar 4 anos no mesmo ano, ele pode entrar na escola. Se não, você tem a opção de esperar 4 anos e ele entrar no ano seguinte, enfim. É só pra vocês terem uma noção. Aqui a gente tem, a escola daqui é a pública e a católica, né? A diferença é que a católica, eles são mais preservados, do que me falaram, do que eu pesquisei aqui, eles são mais preservados. Tem essas questões de ideologia de gênero que tá batendo aqui e é muito forte. Então, assim, eles são mais preservados quanto a isso. E a pública é um estilo igual a gente tem no Brasil, né? A pública é uma coisa assim que não é que eles não estão nem aí, não é que funciona bem, ensinam bem,
funcionam as coisas, mas eles não têm esse cuidado, né, dessa parte mais religiosa. Agora depende muito, pra falar assim, será que o meu filho vai adaptar bem? Depende muito da idade do seu filho, e mesmo assim crianças se adaptam muito rápido. Eu vim pra cá, o João Mateus estava com 2 anos e meio, e eu já coloquei ele no daycare, porque eu penso assim, que eu acho que é pior, ele tá aprendendo, ele fala português, entende tudo, mas eu acho que quando ele for quanto mais velho, fica mais difícil da criança se adaptar, porque ele já entende, já sabe das coisas, já começa a não querer. Então, pra mim, a minha experiência com essa idade foi boa, porque na primeira semana ele chorou, né, ficava querendo voltar, querendo ficar comigo, como era na escolinha no Brasil também. E na segunda semana pra frente, a segunda semana ainda ficou difícil, mas da terceira pra frente, ele já vai normalmente. Ele já não se preocupa, ele volta falando. Outro dia ele pegou um livro e veio me mostrando, mamãe, lion, monkey, sei lá, giraffe, já foi falando todos os animais pra mim em inglês. E eu não tinha ensinado ele. Eu ensino quando eu posso, falo as coisas, mas assim, ele já pegou. Então a criança, ela se adapta muito bem. Tem um caso de uma amiga minha que tá morando nos Estados Unidos, que ela me contou, por exemplo, a Lu, se estiver assistindo, um beijo pra você, que ela me contou sobre a filha dela com 4 anos, que ela vai pra escola, ela já tá maiorzinha, então já entende melhor. Ela tava indo pra escola e ela me contando a adaptação, que ela volta falando assim, mamãe, ninguém me escuta quando eu falo. E não é que não escuta, é porque as pessoas não entendem. Então, assim, é sofrido pra gente que é pai, a adaptação é um período muito difícil, mas as crianças se adaptam muito bem. Já tem um caso de um vizinho, que eu acredito que o filho dele tenha entre 9 e 10 anos, já é um pouquinho maior, e ele falou que a primeira semana foi esquisito. Eu conversei com ele um dia, e falou, a primeira semana pra mim foi difícil, foi esquisito, no sentido estranho, porque eu não entendia o que eles falavam, mas hoje eu falo muito bem. E ele inclusive falou assim, eu acho que as coisas aqui são muito mais fáceis do que no Brasil, porque no Brasil a gente tem que ficar copiando tudo. Aqui, se por exemplo a gente deixa de entregar um trabalho, eles falam que tudo bem, entrega quando você puder, porque eles acreditam na índole da pessoa, né? Falam, eu não tive tempo, professor, as coisas não funcionaram bem e tal, etc. Ou não consegui fazer por causa do idioma, eles entendem. Então, essa questão eu acho que é bem tranquila. Agora, essa questão das escolas serem próximas, o governo fez isso pensando justamente na socialização das pessoas, das famílias, das crianças. Mas é um ponto também que eu acho que é bem diferente do Brasil. Não é que é ruim, não é que é melhor, não é que é bom ou que é ruim, ou melhor ou pior. É simplesmente diferente do Brasil, onde as pessoas são mais sociáveis, né? Sorriem mais, são mais abertas. Enfim, é cultura diferente. Então, a gente tá aqui, eles fizeram esse programa, né, pra que as pessoas socializem mais. E assim, o máximo que a gente tem na escola, você vê uma mãe, uma outra mãe, good morning, e olhe lá, quando olha na sua cara, é bem diferente. Isso assim, pra gente que é brasileiro, que tem o povo warm, que eles falam que a gente realmente... E nós somos, né, de fato, todo mundo que vai no Brasil fala que o povo brasileiro é um povo muito amável. Então a gente tem esse choque de realidade. Né? Teve o caso, por exemplo, teve o Dia das Mães. Então eles fizeram uma reuniãozinha, acabou a aula, eles convidaram as mães para participar de uma atividade com as crianças. E assim, eu só conheci a mãe que sentou na mesa, tinha meu filho e um outro, a mãe sentou com o outro e eu comecei a conversar com ela. Eu falei, de onde você é? E sei lá, conversando com ela me falou, acabei de ganhar um neném e tal. Eu falei, nossa, né, você já tá aqui, etc. Tentei puxar a conversa com ela, mas assim, parecia que tudo que eu falava, ela desviava. Mas não é a questão de ser ruim ou bom ou pior, mas é porque é diferente, né? As pessoas não sei, não, acho que até por ser um país cheio de imigrantes, eu não sei. Eu acho que isso é bem diferente da nossa cultura. E eu não conheci nenhuma outra mãe além dessa, apesar da sala estar cheia, mas é diferente. Eu acho que isso ao mesmo tempo que eles fazem isso para que as pessoas, né, se socializem, ainda assim é muito difícil acontecer aqui, porque as pessoas são muito fechadas, muito frias, vamos dizer, em relação ao brasileiro. Agora, tem uma coisa aqui que eu assustei com o número de desaparecimentos de crianças. Talvez as pessoas, por acharem que é muito seguro, ou não sei, eu percebo isso onde eu vou, por exemplo, nos playgrounds que a gente sai aqui com meu filho.
as pessoas simplesmente sentam, ficam conversando e as crianças lá, sapecando os brinquedos. Eu fico até assim, meu Deus do céu, a menina vai cair. Outro dia uma menina subiu em cima da outra no balanço e ia balançando super alto. Eu falei, meu Deus, essa menina vai cair. E eu preocupada, quase indo lá pegar a menina. E as mães nem aí. É jeito de criar. E eu lá, né? Acho que eu faço até demais, né? Tudo bem, concordo. Vamos dizer. Mas enfim, elas deixam muito assim e acaba que tem muitos casos de desaparecimento de crianças. A gente ainda não sabe a realidade, se é por imigrantes ou se, sei lá, se é porque caiu no lago e afogou, não sei. Eu sei que tem muitos casos de desaparecimento aqui. Uma história, por exemplo, que um dia eu tava no playground, por exemplo, brincando com meu filho, e veio uma menininha e falou, você pode brincar comigo? E tava eu e meu marido, eu falei pro marido, fica aí com ele que eu vou ajudar ela aqui, empurrar, sei lá, fazer o que ela queria, do lado do meu filho, ele tava perto. E aí, fiquei brincando com essa menina uns 20 minutos, um tempão. Balancei ela, mudei de brinquedo, não sei o que. E aí tinha uma outra área mais próxima do lago, tava cheio de passarinho, meu filho foi correndo pra lá e eu fui com ele. E aí ela falou, espera por mim e tal, e ela veio atrás de mim. Aí eu falei, tá, vem. Pra mim, a mãe dela nem lá tava. E eu falei com meu marido, eu falei, será que essa menina tá aqui? Ela me falou 6, 7 anos. E aí eu falei, será que a mãe dessa menina tá aqui? Largou ela aqui assim? Porque eu procurei, a mãe dela não tava perto. E aí eu acho que a mãe dela se deu conta de que ela tinha saído da área do playground pra ir nessa outra área. E de repente eu ouvi um grito da mãe dela falando, você sabe melhor do que ninguém que você não tem que conversar com estranhos. E eu me senti super mal, porque eu falei, poxa, eu tô brincando com a menina tem 20 minutos, essa mulher não viu. Ficou parecendo assim, que eu tava saindo do lugar com a menina, sei lá, tava querendo roubar a menina, não sei. Mas eu vi assim que ela levou um susto muito grande e a menina já foi correndo, aí eu falei com ela, sua mãe tá te chamando. Aí ela foi correndo pra mãe dela e eu larguei pra lá. Então a gente fica assim até um pouco sem saber o que faz, porque a gente tenta ser amigável, porque isso é uma coisa super comum. No Brasil a gente faria isso normalmente, então tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa aqui também, porque não é igual, né? Pra você ter uma ideia de comparação, por exemplo, de crianças desaparecidas no Brasil, mais ou menos por ano é de 40 mil crianças desaparecidas. Já no Canadá, no ano passado, foram 47 mil crianças desaparecidas. Então a chance de criança desaparecida aqui no Canadá é muito maior, em quase 500%, porque a população do Brasil é 5 vezes maior do que a população do Canadá. Então isso é um caso a se pensar. Eu tomo muito cuidado com meu filho, eu saio com ele, igual eu brinquei aqui, super proteção, mas eu acredito que tem que ser assim, porque eu prefiro que seja assim. Então eu super cuido dele nessas horas. Quando a gente passeia, por exemplo, de ônibus, a gente vê as crianças voltando para casa sozinhas de 7 anos, 8 anos. Isso é normal a gente ver aqui. Né? A gente sabe, igual eu falei, da segurança, é um país que tem segurança, né? Que você não vai ser roubado, mas pode acontecer no caso de uma criança ser desaparecida. Bom, se você tiver mais perguntas, quiser saber, porque é muito relativo, depende de cada caso, né? Então eu falei aqui do meu caso, do caso de outras crianças, caso de adaptação sobre as crianças. Então, assim, você quer saber alguma coisa a mais, pode mandar e-mail para esse e-mail que vai aparecer aqui para vocês. Pode também curtir o nosso canal, ativa as notificações, porque toda vez que a gente publicar alguma coisa, você vai receber aí no seu e-mail. E se inscreve no nosso canal. Um abraço pra você, tchau, tchau!